Estamos de volta com o Unisul TV Esporte. O assunto agora é a Taça Libertadores da América. Equipes brasileiras que já entram em campo. Hoje à noite, temos 12 equipes brasileiras. Às 9h50 tem São Paulo e Monterrey do México. O jogo é no Morumbi, primeira rodada, primeira fase, né? Temos a fase eliminatória que algumas equipes disputaram e agora sim oficialmente começando a primeira fase. Às 9h50 também tem o Vélez Sarsfield da Argentina recebendo o Cruzeiro, a estreia do Cruzeiro na Taça Libertadores da América e também do São Paulo. As outras equipes brasileiras programadas para estrear somente na próxima semana. Tem Internacional, tem o Flamengo também que entra em campo, o Corinthians, outra equipe brasileira aí disputando a Taça Libertadores da América. E hoje tem São Paulo e Cruzeiro. São Paulo, o time do México sempre incomoda, né? É, 2 jogos dos mais difíceis, só que o time do México vem com um time misto. O time do México e time argentino, né? É, o Cruzeiro vai pegar fora o Vélez, aí, sem dúvida, que é um adversário, para uma primeira fase, é um adversário bastante complicado. E só que o São Paulo vai jogar com um time misto lá do Monterrey, porque tem o clássico do Campeonato Nacional lá, com o Tigres no final de semana, eles estão dando uma poupada aí. São Paulo dá sorte até nisso. Pode dar um pouquinho sempre, de sorte né? aí. Ano passado se classificou direto de uma fase para outra por causa da gripe suína. Da gripe suína, também um time mexicano lá, né? As equipes mexicanas naquele ano tiveram que sair fora, mas aí o São Paulo vai ter condições aí de mesmo estando titubeando um pouquinho com o time titular, vai ter condições de buscar uma vitória aí nessa estreia e na Libertadores a gente sabe que fazendo os pontos em casa você faz mais de meio caminho andado aí para conseguir a classificação. Então se o São Paulo conseguir matar os 3 jogos em casa, dificilmente vai ter, o São Paulo ou qualquer time, dificilmente vai ter problema. São Paulo tem um grupo difícil, contando que é só o primeiro colocado de cada grupo que se classifica e alguns segundos colocados aí, mas a quantidade de equipes que se classificam é bem menor que ano passado. Não, são 8 grupos. Modificou por causa que 2 mexicanos já estão entrando automático. Até ano passado eram todos os segundos, todos os 8 segundos. Esse ano, dos 8 grupos, 2 não vão classificar. Os 6 melhores segundos vão classificar. Quer dizer, ficar em segundo já é risco, sem dúvida. Mas 6 dos 8 segundos colocados vão se classificar. E o São Paulo hoje pode ter, ou deve ter o Cicinho já no banco. Já está confirmado. Vai estar no banco, está inscrito, vai ficar no banco ali no jogo de hoje. Já vai pro banco, né? Tá relacionado pro jogo. Nem participou de treino, o pessoal já não confia mais no Jean. Ele chegou hoje pela manhã aqui, né? Você quiser falar da contratação, então já vai ficar no banco, não sabia dessa. Não, ele está relacionado, só que aquela relação é de 20 jogadores, né? Então 2 ainda vão ser cortados, sim, pode estar entre os cortados de última hora. Acho que vai depender de como é que ele chegar fisicamente aí e tal. Acho muito precipitado. Eu acho meio várzea isso, até inclusive. Meio várzea, botar o cara pra jogar. São Paulo que é meio que o cara modelo de... O cara desce do avião, já vai direto pra concentração e joga à noite. Achei meio esquisito, mas o fato é que é uma posição que o São Paulo precisa muito de um jogador e a chegada do Cicinho muda bem o panorama, porque daí o São Paulo era um time que não tinha as laterais capengas, chegou um cara que tem tudo aí pra ser talvez o melhor lateral direito do Brasil aqui Então não vai cavar vaga na seleção porque não tem espaço, né? Mas fora isso, tem plenas condições de brilhar no São Paulo. Vou completar o que eu ia falar antes lá, que eu queria completar. São Paulo tem um grupo forte, não tem problema. Tem um grupo forte de São Paulo, tem o Once Caldas que venceu ontem, está sobrando na turma, tem um time inclusive melhor do que o que foi campeão da Libertadores alguns anos atrás. E tem o Monterrey do México. Equipes do México sempre são equipes fortes, equipes difíceis a serem batidas. São 3 equipes que brigam por 4 vagas. A equipe com o Once Caldas venceu ontem, Nacional do Uruguai, carta fora do baralho, tá muito mal, deve ser o que vai apanhar de todo mundo nesse grupo do São Paulo. E o Cruzeiro jogando na Argentina sempre um jogo difícil. Mas vamos acompanhar o resultado das equipes brasileiras e amanhã a gente traz mais informações. Vou falar agora de esporte local aqui. Apesar do forte calor, o tryout realizado pelo time do Tubarão Predadores alcançou os seus objetivos. 14 atletas foram selecionados. Agora resta preparar os jogadores para futuras competições. O time do Tubarão Predadores realizou no último final de semana uma seletiva para recrutar novos jogadores. Mesmo debaixo de um sol de 40 graus, os atletas não desanimaram. Segundo o técnico José Luiz Trindade, 18 pessoas foram inscritas. Dessas 18, 14 foram selecionadas para fazer parte da equipe. Para o técnico, agora que começa realmente o desafio, preparar os novos atletas para as futuras competições, pois cada um tem seu talento e se destaca de alguma forma. Então a equipe do futebol americano se preparando para o estadual de 2010. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o futebol americano ou sobre o time, é só acessar www.tubarãopredadores.com.br, é o endereço para quem quiser ter mais informações. Falando sobre Copa do Mundo agora, e a taça passeou pelo mundo e também pelo Brasil, que fez parte desse roteiro. A
Aqui você dá o chute, brinca com a bola e ainda testa os conhecimentos sobre futebol. Um esporte que para muitos é mais do que um jogo, é arte. Eu gosto do futebol, arte, futebol, moleque, né? Ao torcedor não vai faltar lembranças boas ou aquelas que a gente tenta esquecer. Aqui estão todas as bolas desde a Copa de 70. Na sessão de cinema 3D, cada lance ganha mais emoção. Carlos Alberto, capitão da seleção de 70, já deu uma mãozinha. Eu espero dar sorte porque ela volte em julho, né? Para o Brasil outra vez. Ele e outros campeões foram homenageados 40 anos depois do tricampeonato, quando trouxeram a taça Jules Rimet para o Brasil. Naquela época, o trio ou pentacampeão ficavam com a taça para sempre. O Brasil teria ficado se a taça não tivesse sido roubada e provavelmente derretida. Mas a taça de hoje não tem lugar cativo em país nenhum. Mesmo assim, quem não quer? Se o Brasil continuar jogando da maneira como jogou, eu acredito que vai ser muito difícil perdermos esse campeonato. São 6 quilos de ouro maciço em menos de 40 centímetros. Vale mais do que pesa, para quem sonha com ela no campo ou fora dele. Eu, com 80 anos, tenho que passar a mão nela para dar mais sorte ainda. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Que a taça veio ao Brasil e pensamentos positivos aí para a Copa. Matéria através da TV Brasil, a gente exibindo aqui na Unisul TV. Que traz boas vibrações para esse ano de 2010, né? Ano de Copa, quem sabe ano de Hexa. Ultimamente o Brasil se complicou um pouquinho quando era muito favorito e surpreendeu aí quando era meio desacreditado, aí como 94, 2002 e tal. Então, torcer para que esse ano que parece que tem um misto aí. A seleção é a favorita, mas não é uma seleção tão talentosa quanto era em 2006, por exemplo. Mas vamos torcer para que a história então se repita. Quando as seleções estiverem um pouco mais devagar, elas conquistam a taça. 2006 é uma prova de que as condições físicas são tão fundamentais quanto a parte técnica para chegar ou para atingir o objetivo de conquistar uma Copa do Mundo. Parece que nisso o Dunga está bem precavido nesse sentido. Vamos ver se essas escolhas dos jogadores que sejam as melhores para a equipe representar da melhor forma possível nessa Copa de 2010. Vamos para o intervalo, próximo bloco a gente vai falar sobre atletismo, tem o seu Clemente, a história dele, tem novos planos, traçando novos planos aí para o futuro e também a gente fala sobre o futsal da Unisul, a gente já volta.